Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, o Pod Mães MS Digitais. Hoje eu tenho a alegria de receber um convidado muito especial, onde a gente vai falar sobre instituição de ensino, família, a escola trabalhando junto com a família e nada mais justo do que trazer uma pessoa que faz esse serviço com muita maestria, com muito coração, com muita intensidade, né? Nada mais justo do que trazer ele, o Juan. Juan, seja bem-vindo ao nosso podcast. Esse espaço é seu, fica à vontade. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui, né? Te ter aqui para mim é uma honra e eu estou muito feliz por isso, então fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, Nath, parabéns aí pelo projeto, né? Falar com as mães, falar com as famílias sobre outros assuntos e hoje falar sobre educação também. A nossa escola a gente sempre fala que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, então tem muito a ver com o assunto que nós vamos falar hoje da importância da família, da comunidade e da escola, né, esse tripé educacional, que a criança consiga realmente desenvolver. Conta um pouquinho da sua história, Juan. Eu acho que você é uma pessoa muito jovem, um homem muito jovem e já tem uma escola assim incrível, faz uns projetos maravilhosos, sociais, com a comunidade Cotia, com os alunos, com as famílias, com os pais. Então, essa vivência, assim, né, de uma pessoa que tem uma mente aberta para trazer tantos projetos bacanas para a escola, para a família, eu acho que tem essa importância. E eu gostaria que você contasse um pouquinho de toda a sua trajetória até chegar até aqui. Legal. Eu sou diretor do Colégio Conexão Cotia, né? Eu sempre falo que eu entrei na educação por não gostar da educação, então eu entrei muito jovem na educação com 13 anos, e a minha ideia sempre entrar em sala de aula era fazer uma educação diferente da educação básica que eu tinha dentro da sala de aula. Então sempre eu acreditei numa educação com vínculo, onde o aluno conseguisse estar junto do professor e a família também. E sempre foi uma luta para conseguir revolucionar a educação. Então, assim como o Colégio Conexão, quando nós abrimos, foi a primeira coisa que eu coloquei na cidade que o Colégio Conexão chegou para revolucionar Cotia. Então, eu acredito que a educação tem que ser uma educação ativa e a criança gostar do que está acontecendo dentro de sala de aula. Claro que não em todos os momentos, assim como a vida a gente tem algumas coisas que a gente gosta mais, algumas coisas que a gente gosta menos, alguns afazeres que são prazerosos e alguns que também não são. Mas eu comecei lecionando língua inglesa e quando eu peguei uma turma de língua inglesa eu vi que eles tinham muita dificuldade em língua portuguesa. Então eu dei um passinho para trás, expliquei para eles qual eram os contextos redatórios, como que se alfabetizava, para depois ir para a língua inglesa. Então eu sempre falo para meus professores, para quando eu tenho formações e palestras, de olhar o todo. Então não adianta você ensinar básica para um aluno que não sabe soma ainda. Então um passinho para trás eu falo que é um pulo que a gente consegue dar lá na frente. Então eu vejo muito que a educação, quando a gente investe, não pensando só na educação privada, mas o que a gente pode investir na educação pública, lá na frente a gente não precisa investir tanto em segurança, em saúde. Então quando a gente consegue formar jovens que têm uma responsabilidade como cidadão, a gente consegue mudar o futuro da educação. Então, eu sempre tenho parceria pública, né, de fazer projetos com secretarias, com a prefeitura, porque eu penso nisso. Eu penso que a minha escola não é só do muro para dentro, e sim para fora também. Então, o que eu conseguir fazer com a escola para mudar a nossa comunidade, nós estamos prontos para que isso aconteça. Hoje eu estou diretor, mas eu falo que eu sou professor. Então, eu gosto de sala de aula, eu gosto de estar com as crianças, eu gosto de formar professores, muito mais do que o papel de um diretor dentro de uma sala com computador. Não é o meu perfil dentro da escola. Nossa, eu acho isso tão bacana, porque eu acho que desde a primeira vez que a gente entra na escola, a gente sente isso com você. E foi assim, quando eu conheci a Conexão, né, realmente a fachada da frente me chamou a atenção, eu falei assim, vou entrar para conhecer. Mas eu senti, assim que você sentou na mesa lá, na cadeira para conversar comigo, eu senti que você tinha esse olhar, sabe, esse olhar diferente, que não era o diretor da escola querendo uma mãe e o aluno na escola para ter mais um aluno, né, você passou, você transmitiu isso, e eu acho que você transmite isso com muita verdade, a gente sente isso na sua escola, né.
E as nossas crianças também, eles adoram a escola, né? Falando sobre isso, o quanto é importante essa visão, assim, né? Se olhar além do papel de diretor, né? Que você tem o papel de professor, o papel de entender que é uma comunidade, que crianças que crescem com essa visão têm uma probabilidade de ter uma visão de futuro, uma vida diferente. Como você acha que é a importância da família andar junto com a escola, ter esse mesmo olhar consciente com a escola, para que você consiga adaptar cada vez mais a escola com o que está acontecendo hoje? Aqui no Conexão sempre eu falo que escola não é namoro, é casamento, né? Então, eu falo que os pais, quando vão procurar uma escola, ele não pode procurar uma escola para os próximos 3 meses, e sim para os próximos 15 anos, próximos 10 anos da educação da criança. E eu gosto muito de conhecer os pais que estão entrando no colégio para ver se realmente aquela missão é o que eu tenho enquanto escola. Então, não é uma coisa momentânea, até para a gente conseguir construir a educação do filho deles que estão ali buscando uma escola. Então isso é muito importante porque essa parceria tem que acontecer. Então a gente precisa ter muitas as regras claras. Qual que é o papel da escola, qual que é o papel da família, e todo mundo conseguir entender o que eles vão juntos construir. Eu sempre falo que se acontecer alguma coisa, eu tenho que ter o telefone rápido e fácil para a família e ter essa liberdade de falar, vamos pensar junto em construir essa solução. Porque a escola é sociedade. Então, a sociedade sempre vai estar em transformação. E sempre vai ter erros também. Então, eu sempre falo que a minha escola não é a escola que não vai ter erro. Vai ter erro sim, e nós vamos juntos pensar uma forma de solucionar. E assim como a educação da criança. Então, às vezes, meu filho nunca fez isso, mas em algum momento ele pode fazer. E os pais, eles têm que estar abertos para falar, mas isso aconteceu e agora a gente precisa formar esse cidadão, porque a formação de caráter da criança está ali acontecendo. Se a gente não estiver muito próximo, a gente perde lá na frente. A gente fala para não deixar para depois, porque se a gente deixar para depois, ele já está com 15, 16, 17, daqui a pouco ele já está na vida adulta e os pais sempre deixaram para depois até a frustração da criança, que é uma das coisas que eu sempre pontuo com os pais que o melhor presente que a gente pode dar na primeira infância é a frustração. Então, se a gente não frustrar uma criança, a gente não aprender a falar não para eles lá na educação infantil, os pais não terem esse posicionamento, ele vai escutar um não só na vida adulta. Então, quando você não escuta não durante toda a sua vida e você escuta um não, ele é muito mais frustrante. Sim. Quando você aprende que a sua mãe fala que na volta vai buscar e ela não busca, você tem uma visão totalmente diferente do não e do que eu posso ter e o que eu não posso ter. Então, eu acredito plenamente que o maior papel da educação é a parceria da família e da escola. Falo que a gente não lembra Linus Pauling, a gente não lembra fórmulas de química, a gente não lembra de muitas situações, mas as memórias que a gente estava com os nossos pais e o que a escola pode proporcionar com os amigos, os alunos se conhecerem, as famílias se conhecerem, é o que a gente vai levar lá na vida adulta. Os melhores amigos são os que a gente faz na escola. Se a escola não puder proporcionar isso aos familiares, a gente não consegue formar um cidadão que consiga ter isso como lazer, como uma coisa mais tranquila na vida adulta. Você já até respondeu minha próxima pergunta. A pergunta era falar sobre qual que é a importância da família com a escola. Mas, aproveitando esse gancho, dá até para a gente pensar nessas situações que estamos vivendo hoje em dia, né? Existem muitos casos de crianças especiais, de crianças que, às vezes, não têm todo esse suporte familiar, né? Sim. E aí ela chega para a escola com uma cabeça, uma visão, com outras crianças com outra visão, outra cabeça, cada família tem as suas regras, né? Sim. E como você lidar, né? Como você acredita que você consegue passar os valores que você transmite na escola, né? Com os educadores e tudo mais, para as famílias? E como você consegue ter essa retribuição das famílias com a escola? Nesses Legal. Casos. Principalmente quando a gente pensa em inclusão, né, na questão, hoje nós temos um número muito maior de inclusão e muitas vezes o contexto familiar é um filho único, né? Então, às vezes, a mãe, o pai, eles conseguem perceber que o filho tem algo diferente dos amigos, mas está esperando a escola falar disso. Então, eu já tive casos de alunos que vieram dos avós, ou não tinha contexto de escolas, ou vieram de escolas menores, e muitas vezes a escola acaba não chamando a família para falar, precisamos de uma parceria, vamos buscar um laudo, vamos buscar algo para que isso aconteça. Porque eu sempre falo que, principalmente na inclusão, a família ela vai movimentar de forma diferente. Então, a criança vai precisar, além da escola, ter uma terapia, além da escola, ter um profissional que busque e oriente também. Então, a inclusão, principalmente, ela é muito bonita
quando a gente posta na rede social. Sempre fala, é muito bonito pra gente postar e falar, todo mundo sabe de inclusão, mas é novo para todo mundo. Assim como que é novo para os pais, é novo o professor que está na sala de aula, então todo mundo está aprendendo a lidar, até qual termo utilizar ou não. Então, sempre a gente fica pensando, qual o termo que pode falar isso, não pode? Aí mudou, agora é outro termo. Então, tudo é novo dentro da escola também. Então, se a gente não tiver essa parceria com a família, para a família também ter o papel, que eu falo que todo mundo tem os seus direitos e os deveres de buscar profissionais, a gente não sabe o que fazer dentro de sala de aula, porque precisa de uma orientação de um profissional adequado para isso. Sim. E também com as outras famílias, porque as outras famílias precisam entender, igual eu falei, a escola é sociedade. Então, se a outra família não entender que, às vezes, um aluno em inclusão dentro da sala de aula pode acontecer uma crise, e pode, às vezes, até machucar o filho dele, ele não vai entender o que é a sociedade. Porque, mas aconteceu uma mordida porque o aluno, ele estava numa crise. Isso pode acontecer dentro da escola. Isso... E já aconteceu? Você já vivenciou, assim, algumas situações de crises de lidar, assim? Já tive. Hoje, a gente tem muito mais a questão de laudos, né? Mas eu, enquanto professor, antes não se fechava-se laudos igual hoje, porque não tinha nem... Ninguém sabia o que estava acontecendo, como orientar, como buscar. Então, eu já tive muito em sala de aula quanto professor, como que a gente ia fazer. Então, a gente falava, abraça, não abraça, segura a crise, não segura, deixa dar uma voltinha. Então, tinha muito esse medo. E dentro do colégio, já tive casos também. Já tive casos de ter que chamar outras famílias, até por conta de realmente o preconceito de ter uma criança em inclusão dentro da sala de aula. Só que eu, enquanto diretor, também já tive até casos de convites, né, de outras famílias a se retirar por conta disso, porque é o meu papel enquanto sociedade é permitir, o que eu falo que o filho é a esponja dos pais. Então, se eu tiver um filho que às vezes traz esse preconceito dos pais, eu prefiro não ter essa família dentro da minha escola. Porque perde o seu valor. Perde o meu valor enquanto escola, porque isso pode transmitir para outros familiares, pode ser uma conversa das outras famílias, então eu prefiro chamar os pais e junto a gente pensar uma solução disso, e às vezes não é o perfil, às vezes a família não quer uma solução disso porque é o que ele acha que é o certo. Só que eu sempre falo que a lei existe para não ter isso, o achismo, para ter o que é o certo realmente. Então, porque eu acho algo, você acha outro algo. Então, se a gente não tiver algo que tenha edital nisso e lei para isso, a gente não tem escola. A escola tá ali para colocar, gente, mas é isso que acontece. Mas é essa que é a realidade. Mas eu não gosto que tenha prova, mas tem que ter prova. Então, se a gente não tiver uma postura enquanto gestor de falar, não, mas a escola é assim, cada um vai querer uma coisa. Então, um vai querer que entre as 8, um vai querer que entre as 9. Não vamos ter aula hoje. Mas porque sai tão tarde? O Dia das Mães não acho que é certo acontecer. Vamos fazer o Dia das Mães no outro sábado. Cada um vai querer. Se dá muita abertura, muita abertura a gente perde. Regra, né? Então, a gente fala, não, é esse que vai ser esse horário. É igual na escola, a gente trabalha muito festa junina. Essa dança é às 10 horas, é às 10 horas. Eu já tive caso, mas chegou no Dia das Mães, é 10h15. Já acabou, porque é 10 horas. A criança tem que aprender que ela tem que chegar antes. A regra é essa. E notas mesmo, você não pode chegar com o seu chefe e falar, vou entregar o relatório, não consegui entregar hoje, posso entregar semana que vem? Não, porque a gente prepara para o mercado de trabalho. Se o trabalho é para entregar hoje, ele precisa ser entregue hoje. Então, acho que às vezes a educação ela está se perdendo muito nesse sentido, porque eu falo que a escola não é para ser autoritária, mas ela é autoridade. Então, o professor não é para ser autoritário, mas ele é autoridade dentro de sala de aula. Se a gente perder isso, a gente sai de um contexto de liberdade para um contexto de libertinagem. Aí, principalmente no adolescente. Na criança a gente não consegue. Então, na escola eu sempre trabalho esses valores, esses são os valores que nós trabalhamos dentro da escola. E eu tenho muito, muito claro isso com os pais. Então, os pais, eles sabem que quando a gente vai conversar, é uma conversa tranquila, é uma conversa gostosa para a gente pensar numa solução juntos. E eu sempre tenho outras escolas na região. Então, o pai não precisa acreditar somente na minha escola, mas ele é o perfil de um outro colégio também. Então, eu tenho isso muito claro, que minha escola não é um portão aberto. Não são todos os clientes que estão disponíveis, mas sim quem tem a missão. Esses são os valores que a escola preza. Então, a gente trabalha muito valores humanos, o acolhimento, a alegria. Então, você chega dentro do Conexão, você vê a alegria da escola. Então, eu recebo os meus alunos com alegria. Então, os meus colaboradores, eles acabam também transmitindo isso. Se eu tiver um colaborador que não transmite isso, ele também já não está dentro da nossa aldeia, dentro do nosso quadro que eu quero enquanto escola. Então, essa cultura tem que estar presenciada tanto com os alunos, com os funcionários e também com os pais. Então, eu tenho muito claro, assim, os valores da escola. Eu acredito tanto nisso, e eu levo isso tão a sério, porque acredito que as regras da escola ajuda tanto a família, e se a família andar junto com a escola, é um acúmulo de responsabilidade tão importante, tanto para a criança crescer com essas responsabilidades, se desenvolver na vida adulta também, né, conforme vai crescendo.
E eu acho muito bacana esse seu papel dentro da escola. E eu acho que esse foi realmente o grande diferencial. Quem conhece o Conexão sabe que esse é o grande diferencial mesmo. Mas além desses todos os diferenciais, Juan, você tem uma bagagem de administrador, gestor mesmo, sabe? Tira um pouco, igual você falou, esse papel de que a escola tem português, matemática e acabou. A escola, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a grade curricular de ter essa gestão, né? Sim. Mesmo pensando na vida adulta, pensando nessa posição de mercado de trabalho, que eles também têm que se preparar e não tem só matemática e português no mercado de trabalho, é uma ampla diversidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Como que você trouxe isso na grade curricular, né? Essa gestão financeira, a parte de gestão financeira que é importantíssima. Eu acho que só a sua escola que eu vi isso na região, pelo menos, né? Não pesquisei muitas, mas eu acho muito bacana você incluir isso na escola. E como é que você pretende fazer isso, faz isso dentro da escola, já com as crianças? Fica à vontade para explicar aí pra Legal. gente. Eu, junto com o projeto de língua inglesa que eu lecionava desde cedo, uma festa junina, eu vi que uma barraca vendia muito, né? Que era a barraca de frutas ao chocolate. Então, eu estava numa festa enquanto aluno mesmo, eu via que tinha gente que comprava pastel, depois ia lá e comprava o morango de chocolate. Tinha gente que comprava churrasquinho, depois ia lá e comprava morango de chocolate. E foi quando a primeira vez que eu empreendi. Eu falei, eu vou comprar uma máquina de frutas ao chocolate. Olha. E aí eu entrei na internet, na época, eu comprei essa máquina. Ainda foi no boleto, nem sei por que chegou isso, eu paguei com o meu CPF, era menor de idade, chegou em casa. Vendedor nato. Aí eu falei, não, a gente vai começar, a gente tinha uma situação financeira para ser resolvida, então eu falei, a gente vai começar a vender frutas, chocolates, e eu vou conseguir bater uma meta. Eu queria, por exemplo, quando tivesse 18 anos, conseguir comprar o meu carro com o meu dinheiro. E isso virou uma empresa. Então, eu comecei a ir nas escolas, nas comunidades, nas feiras, e vender. Tem uma máquina de frutas e chocolates, eu posso trazer morango, a gente vende, eu te dou uma porcentagem, e isso virou uma questão diferente. E eu falo que quando a gente faz feira, a gente aprende a vender tudo. Porque a pessoa que está passando na sua frente, você tem que gritar e falar assim, vamos comprar um chocolate, vamos comprar uma fruta. Então eu falo que eu vendo escola hoje, mas se você falar, vamos vender uma casa, eu também sei vender, porque a fazer uma feira me ensinou isso. Então, receber o cliente, perguntar como que ele está bem, se está gostoso, se não está. Então, tudo isso eu aprendi. E eu era novo e estava na sala de aula. E dentro da sala de aula, eu via que muitas vezes o professor não conseguia transmitir aquele conteúdo e eu poderia estar vendendo chocolate. Então, às vezes eu tinha um conteúdo que eu falava, mas já aprendi, já consigo fazer isso. E aí tinha lá uma lista de exercícios de 100 exercícios. E na minha cabeça ficava, nossa, mas se eu tivesse mais tempo, eu poderia estar batendo nas portas para vender chocolate. E hoje eu uso muito mais a minha venda de 13 anos do que muitos conteúdos que estavam sendo apresentados pelos professores. E aí eu sempre falo, e ser gestor de negócio, vender, hoje está sendo muito mais bem visto. Mas antes empreender não era tão bem visto igual hoje. A gente está ainda caminhando, mas sempre falava, qual faculdade você vai fazer? Qual que é o conteúdo? Mas e o empreender? Eu posso também ter um horário mais flexível empreendendo. E aí eu fiz muitos eventos, chegou uma época que eu tinha mais de 15 pessoas fazendo eventos simultâneos, então quando chegava a festa junina mesmo, eu sou de Vargem Grande, a gente fazia quase todas as festas juninas da cidade. Então eu fiz eventos grandes e quando eu fiz 18 anos já tinha comprado meu carro, já tinha tudo tranquilo porque eu tinha que carregar as coisas da festa. No final, eu parei ainda de fazer a feira, porque a feira é cansativo também, então eu me preparava uns 3 dias para colocar todas as frutas no espeto, tudo. Mas aí quando eu entrei em sala de aula, eu falei, gente, eu preciso também passar isso para as crianças, porque muitas coisas eu não sabia fazer. Eu não sabia fazer uma planilha de entrada, eu não sabia o que precificar, eu não sabia o custo. Então, o que eu tinha que colocar no custo ou não, porque às vezes eu nem sabia o valor do meu tempo, né? Então, às vezes eu precificava o produto, mas também não precificava a minha mão de obra. Porque, a minha mão de obra não precisa porque eu estou voluntário na minha empresa. Não, eu preciso ganhar algo também nessa fruta de chocolate. Então, aquilo fez eu, novo, conseguir entender tudo isso. Quando eu abri o colégio, eu falei, gente, a gente precisa mudar a cabeça das crianças. Porque ele precisa entender. Desde cedo, né? Desde cedo. E quando você vai falar com a criança hoje de sistema monetário, ele não entende dinheiro. Porque a gente não tem dinheiro. Você fala, tem dinheiro no seu bolso? Não tem mais. Antes a gente andava com dinheiro, os pais davam dinheiro pra gente ir comprar bala, você recebia troco, a gente contava certinho, às vezes trocava por bala, né? Se tiver troco, você pode buscar, pegar o troco em bala.
Às vezes até diminuía o peso das coisas para ter mais bala, então a gente já começava a pensar isso. E hoje não, a criança, quando você pergunta como que seu pai paga, eles falam no Pix, no crédito, aproxima o celular, aproxima o cartão. Sim. Então ele não tem o concreto do que é o dinheiro. Verdade. Então eles não têm noção nenhuma disso. E isso é um perigo lá na frente, porque eu sempre poupei. Então sempre fui uma pessoa que tinha que poupar meu dinheiro. E eu tenho alguns amigos que sempre gastou. Então, o primeiro salário, vou comprar tênis, vou comprar coisa, e não ter essa noção de, não, eu preciso poupar, porque esse dinheiro não é meu. Então, eu sempre falo que todo mundo tem a sua empresa. Porque o dinheiro que você recebe, mesmo sendo CLT, é a sua empresa. Exato. Se você não poupar nada daquilo, vai ter um déficit lá na frente. Então, mas eu preciso do 13º para viajar. Mas por que você não conseguiu poupar aquilo? Claro que tem gente que tem rendas maiores e rendas menores. Mas você consegue começar a ver isso como um empreender. Então, essa aula de educação financeira que a gente colocou na escola já foi pensando nisso. E agora, para o 6º e 7º ano, a gente vai ter gestão e negócios. Que aí eu seria o professor para realmente passar para eles como que eles podem criar uma empresa, qual que é a ideia de empreender, ou eles também, porque eu falo, tem gente que não vai empreender dentro de uma empresa, mas ele vai empreender na vida pessoal dele. Então, quais são as metas? Eu trabalho muito em metas na escola. Então, por exemplo, tem a campanha dos brinquedos. Metas de turmas para brinquedos. Porque eu entendo que tudo na vida a gente precisa de metas. Eu, por exemplo, passei por um processo de emagrecimento. Eu falei, eu quero emagrecer. E eu tinha uma meta final. E eu falo, não, eu quero perder 5 quilos por mês. Eu ralava, porque eu falo que a meta tem que ser grande, mas depois a gente tem que diminuir, porque senão a gente fala, nunca vou conseguir chegar nela. Então, por exemplo, a meta das crianças são 5 mil brinquedos. Eu falei, gente, 500 por turma. Aí a meta é menor. Então, você precisa trazer 5. Opa, é mais fácil. Então, quando a gente diminui, a gente consegue consolidar isso. Então, a ideia dessa disciplina para as crianças é eles começarem a ver o que é a vida. Porque a gente prepara a criança para a vida. Então, se os pais... Hoje, na escola mesmo, eu faço entrevista, às vezes vai o pai e a mãe junto com o funcionário fazer entrevista. Ali ele já perde. Porque se ele não conseguiu nem chegar no mercado de trabalho com o currículo na mão para uma entrevista, ele vai conseguir resolver um problema dentro de sala de aula? Ele vai conseguir resolver o problema da vida dele? Então, é aquilo que eu falei inicialmente. Às vezes deixa para depois. Então, deixa para depois. Ele não vai conseguir ir sozinho. Ele não vai conseguir pegar o ônibus. Vai deixando para depois. Seu filho tem 30 anos e ainda não sabe o que... E não consegue pegar o ônibus. Então, se a gente deixar tudo para depois, a gente não consegue formar o filho para a vida. Porque a ideia principal é essa. E é muito bacana isso. Muito bacana porque... é tudo totalmente diferente do que a gente costuma ver dentro da escola, né? Eu mesmo cresci numa escola que não se falava de gestão financeira, não se falava sobre a importância do dinheiro, né? E a nossa base de dinheiro era a nossa família. Sim. Tinha aquela família que tem essa visão igual você, que Sim. tem que poupar, né? As coisas só acontecem com o tempo, tudo tem uma meta, tem que ter um planejamento, né? Uma Sim. gestão. Outras famílias não, outras famílias é no escuro mesmo, igual você falou, se tiver dinheiro tem, se não tiver vive, né, na pindaíba. Então, essa visão já de criança, já dentro da escola, é até importante para, às vezes, a criança ensinar a família, né? Olha, eu tô aprendendo isso na escola, né? Igual teve exercício essa semana do meu filho, da primeira série, de matemática mesmo, com as cédulas e tudo mais. Eu achei muito bacana. Até eu fiquei perdida nos trocos. Porque a gente não mais tá mais, papel, é verdade, né? Mas é muito importante a gente trazer essa consciência para as crianças. E eu acho que esse também foi um dos grandes diferenciais da escola, que eu gostei muito. E o Juan traz isso com uma visão, assim, dele mesmo. Porque é ele que é a cabeça disso Sim. como empreendedor, né? Como empresário mesmo. E eu acho muito bacana. E você falou do 6º e 7º ano, né? Vai vir para 2026, já está abertas as vagas, né? Sim. E eu acredito, Juan, na verdade eu queria entender com você, queria que você explicasse aqui pra gente como família, né? Quando a gente conheceu o Colégio Conexão, tinha toda essa questão do fundamental, né? Das crianças menores. Às vezes, a gente como os pais, né? Por ter crianças muito pequenas, de maternal, jardim 1 e 2... a gente fica com esse receio de pensar que agora vai vir os grandes, né? Sim. Como vai ser a gestão dos grandes com os pequenos? Eu acho que seria até bacana até para os pais que nos acompanham entender qual que é a sua visão em trazer o 6º e 7º ano, como você ainda vai enxergar os pequenininhos, Sim. como você está enxergando os grandes que vão vir, né? Porque 6º e 7º ano já é um pouco maior. Sim. Como vai ser essa gestão dentro da escola? Acho que seria bacana também a gente falar sobre isso. Legal. A primeira coisa quando nós pensamos no Fundamental 2 foi a questão da estrutura, né? Então, a gente mudou um pouco a estrutura, onde a gente colocou até o 2º ano no térreo, né? E do 3º ao 7º ano
na parte superior do prédio. Porque eu falo que são momentos diferentes da criança, né? Então, até o segundo ano é uma infantilização maior. Do terceiro em diante, a gente tem que começar já a preparar eles para o Fundamental 2. O que acontece muitas vezes? A criança do quinto ano, ele sai de um professor para o sexto com 10 professores. Então, a gente já quer começar a colocar para essa criança de terceiro ano como que é o Fundamental 2. Ele já começar a ter essa socialização com os mais velhos, ter um pouco mais de interação até com outros professores, para eles entenderem, eu tenho que ser responsável pelo meu material. Porque hoje o aluno do quinto ano, ele pergunta à professora. Assim como em casa, ele pergunta para a mãe. É automático. Quando chega o material. Se então, um mês, outro mês já não está mais. E a nossa ideia do terceiro ano é isso. Ele já começar, logo eu estou lá no sexto ano. E até a nossa visão enquanto escola. Então, eu sempre falo, quando eu entro no térreo, eu vejo tudo infantilizado. Então, tem lá nossos mascotes, tem a cultura lá de baixo é o infantil. Quando eu chego lá em cima, já é um espaço de cowork, já é um espaço totalmente diferente. Até a questão da iluminação, a gente já pensou nesse sentido. Para o professor, quando ele subir, aqui é outra conversa, eles são responsáveis. Então, até o segundo ano, a gente vai criar a autonomia da criança. Terceiro ano, ele já tem que ser autônomo. Que eu sempre falo que hoje a educação é muito instagramável, né? Então, os pais vêem no Instagram, todo mundo vê no Instagram e tem aquilo lá, cada criança tem o seu tempo. Eu sempre falo, cada criança tem o seu tempo, mas tem alguns marcos históricos. Então, a criança não alfabetizou até o terceiro ano, vamos olhar com outro olhar para cá. A criança não desfraudou ainda, vamos olhar. A criança não andou ainda, porque senão fica muito. Cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu tempo. E aí evolui. E ninguém fala autonomia. E o pai, às vezes, e a mãe não ensinaram nem como que amarra o tênis. E vai deixando. Vamos comprar aquele que cola, que é mais fácil. E ninguém vai dando autonomia para essa criança. Então, a nossa ideia principal foi isso. E abrir o sexto e sétimo ano, e eu estar em sala de aula foi para conseguir manter a cultura da sala de aula. Legal. Então, como que eu tenho diversos professores no Fundamental 2, o perfil do professor é diferente, então, o professor de matemática, ele entra na sala de aula e dá aula de matemática. É outro perfil. Ele posso encontrar um professor muito legal que tem um vínculo, tudo, mas o foco do professor do Fundamental 2 é outro. Então, a criança ele tem que estar preparado para isso. Quem que vai ser o mediador de tudo isso? Eu, enquanto professor daquela sala. Então, essa ideia de gestão de negócio é um momento que é uma disciplina fora da grade curricular, né? Então, ele não vai ter notas, não vai ter essa questão de trabalhos para conseguir ter esse vínculo com o aluno. Porque quando ele chega no sexto ano, ele fala, quem procurar? Eu vou estar lá para ele conseguir procurar e eu conseguir manter essa cultura da escola. Os alunos nossos são os do quinto ano, que vão para o sexto ano. E assim como todas as visitas, a gente está focando muito de eu conhecer realmente quem é esse pai do sexto e sétimo ano. Legal. Porque eu falo que às vezes o pai, quando chega no Fundo 2, ele pensa, não, o filho consegue sozinho. Não, é um momento que você precisa segurar mais na mão do seu filho, que ele não é nem criança, nem adolescente. Ele está tentando entender quem que ele é. Ele não sabe. Eu falo que quem dá aula pro sexto ano consegue fazer o que quiser na vida, porque é aquela turma que ninguém sabe o que é. Administra tudo, porque eles não entendem quem que ele é enquanto dentro de uma sala de casa, dentro de uma sala de aula, tem a mudança corporal. Então, você vai ver criança pré-adolescente sempre com aquele blusão com canguru. Porque ele está transformando todo o corpo dele, quer esconder, não sabe o que está acontecendo. Começa a ter o odor. Então, se ninguém falar, você tem que usar desodorante. Alguém tem que chegar nesse assunto. E, às vezes, o pai e a mãe não falam sobre isso. Então, a gente, enquanto escola, está junto nesse Fundamental 2 para preparar-os para... Quando a criança consegue socializar muito mais fácil, tem o apoio da família, o pedagógico flui muito tranquilo. Agora, quando ele não está nem se autoconhecendo, tudo que vem... acabou. É igual quando a gente está mal. Quando a gente está mal com algo, tudo que vem piora. Mas quando a gente está bem, tudo que vem, às vezes é uma coisa pior, mas a gente fala, não, mas eu estou bem, tá bom, vai resolver, alguma coisa resolve. Então a gente pensa muito isso aí no Fundamental 2 também. Então, para os pais ficarem tranquilos, que a gente vai estar lá de mão dadas com todos os alunos ainda. Então vai ter essa percepção do infantil, até porque mudou mesmo a escola, né? Sim. A parte de baixo tá um infantil, coisa mais linda do mundo. Eu não vi a parte de cima ainda, mas é bacana entender qual que é a sua proposta, porque quando a gente vê, né, um pouco dos maiores, a gente pensa que eles vão ter paciência, né, se trombarem ali no meio do corredor, como vai ser isso? Mas é importante você trazer essa visão, porque faz vocês ainda continuar nesse projeto de descoberta da criança, que vai passar da fase, né, do infantil para o pré-adolescente, né, que tem o pré-adolescente. Meu Deus, já estou preocupada. Já está quase. Já estou preocupada com essa fase da vida dessa criança. Mas vai passar, né? Sim. A gente passa por essa fase e ter esse suporte da escola com a família é muito importante, até porque
a gente que é pais, que está na correria o dia todo, às vezes a gente também não tem esse olhar tão aprofundado nesse adolescente, né? Sim. A gente tá sem tempo, tá na Sim, correria. já consegue sozinho, você pensa, se né? vira, e às vezes ele tá com alguma coisa lá enrustida, não consegue Sim. falar, e talvez ter esse espaço na escola vai dar essa... abranger, né? De conversar mesmo. E eu sempre coloco isso até para passar para os pais, que pai e mãe não são melhores amigos. Às vezes os pais têm muito isso, eu sou o melhor amigo do meu filho. Não, você é o pai e a mãe. Porque o melhor amigo é aquela relação que pode tudo. Sim. Então a relação de melhor amigo pode ter uma desavença e depois retorna, é uma outra relação. Pai e mãe é a mesma coisa, eles são autoridades dentro de casa. E tem que ter respeito. O adulto ali é o pai. Então quem sabe o que é pro filho é o pai e a mãe. Então não adianta, mas eu tenho uma relação de melhor amigo. Não, ele tem que contar tudo. E vocês, enquanto pais, têm que saber mediar isso. O melhor amigo não, ele vai só escutar. O melhor amigo vai falar palavras legais para conseguir resolver aquilo. Não, o pai e a mãe, eles já sabem, porque eles são o adulto da relação. Então, se eles não tiverem, não, é esse caminho que eu quero, é isso que eu quero, se perde muito fácil. Principalmente na pré-adolescência, que eles estão ali tentando se achar. Se o pai e a mãe não chegar e falar, não, é isso que vocês precisam seguir, o seu filho, o melhor amigo que vai acabar sendo o hierárquico dentro do contexto da escola. Então, a gente sempre fala que os familiares têm que estar ali junto o tempo todo. Agora vamos falar um pouquinho sobre projetos sociais, né, que você... Quem não conhece o Juan, ele é embaixador, ele se envolve no rodeio, se envolve em tudo quanto é coisa aqui dessa cidade. Ele tá em todo lugar e eu acho muito bacana que você leva a sua marca, assim, né, para vários projetos, até o Fute delas, né? Sim. Todas elas estão participando, né, então... Eu acho muito bacana o seu olhar, assim, a escola não é só minha, fechada, só eu aqui, né? Você você abre essa porta, assim, para essa parte social. Tanto é que ele está aqui, ó, na revista Valoriza, a capa, e ele trouxe um tema muito bacana, depois quem quiser, né? Quem quiser pegar a revista, ter uma noção do trabalho todo dele também, está bem aprofundado aqui, mas você fala da instituição, família e aluno, o tripé como alicerce do Colégio Conexão Cotia, e você traz isso nos seus projetos sociais, e eu gostaria que você falasse qual que é a sua intenção com os projetos sociais, né, por que você está tão envolvido assim, qual que é a mensagem principal em levar o Colégio Conexão para todos esses projetos sociais na nossa cidade, que é muito bacana. Então, fica à vontade. Legal. Sempre que o Conexão fala que o nome dele já diz tudo, né? Então, a gente pensa muito em se conectar com a comunidade, conectar com a cidade. Então, eu tenho isso muito claro dentro da escola como o nosso papel de gestão, né? E quando eu participo desses projetos, eu acho que quando a gente começa um sonho, se alguém vai lá e bate nas suas costas e dá um incentivo, é tudo, né? Então, muitas vezes, você entra lá na minha mesa alguns projetos de jogos, de pessoas que querem sonhar, e a gente já começa a planejar junto, vamos sonhar junto. Eu acho que pegar na mão dessas pessoas para construir é muito legal. Primeiro que a gente muda a história da vida dessas pessoas que estão lá conversando com a gente, e todos os projetos que a gente apoia, a gente muda a história de muitas pessoas. Sim. Então, eu falei, quando eu invisto na comunidade, eu invisto na minha segurança enquanto escola. Então, quando eu penso que eu sou responsável por toda a comunidade escolar, por todo aquele arredor, eu estou investindo na segurança de todo mundo que está ali. Então, a gente tem uma porta muito aberta em muitas situações de projetos. Já ficou algo muito visível das pessoas saberem que pode bater na porta e vão pensar junto algo que seja legal. Então, a gente investe muito nos projetos. Ontem mesmo eu estava no Viveiro, aqui de Cotia, então a gente está pensando um projeto aí bem legal para as escolas municipais. Olha. Então a gente vai criar um material aí junto de horta, material para colocar realmente dentro do viveiro e dentro das escolas, porque eu acredito que o Conexão, ele não vai ser para todas as crianças. Então, eu preciso conseguir levar um pouco da essência do Conexão em outros lugares, outras comunidades. Então, e o nosso aluno também tem essa visão. Eu acho que nós, enquanto cidadão, enquanto pessoa, a gente tem que ter um tempo nosso para se doar a algo. Então, às vezes, quando a gente se doa a algo, a gente recebe muito mais do que a gente se doa. Então, eu sempre falo, quando a gente doa os brinquedos para as crianças, quando você dá o brinquedo, você tá só dando o brinquedo, você está recebendo muito mais disso. Então, quando eu chego no espaço, vejo um projeto acontecendo, eu estou recebendo muito mais do que doando. Então, quando faço projeto de acolhimento, às vezes quando crianças que são carentes, eu sempre falo que eu saio uma outra pessoa de lá. Porque, às vezes, a gente reclama de coisas tão mínimas
que lá são grandes, eles não estão reclamando. Então, eu quero que os nossos alunos tenham essa visão. A gente teve até um vídeo que eu coloquei na Feira Cultural, que a minha ideia enquanto escola mesmo é encontrar esse adulto lá na frente. Então, essa criança que foi nossa lá no Conexão, encontrar, eu falo, não é formar médicos, e formar, sim, um cidadão que vai cumprimentar as pessoas, vai saber qual que é o papel dele dentro de uma sociedade, fazer projetos sociais, porque se todos nós fizéssemos um pouquinho de projetos sociais, tudo estaria muito diferente. E todo mundo tem um tempo para fazer isso. Eu falo que é igual a academia, a gente sempre fala que nunca tem tempo, mas a gente tem tempo. É que a gente não consegue colocar com prioridade. Mas a gente colocar, não, esse ano eu vou começar a fazer um projeto social de 1 hora na semana. Então, se eu conseguir me doar 1 hora na semana e a gente pensar quantas pessoas tem aqui, eu sou corresponsável por isso também. É igual o que está acontecendo na cidade. Eu não posso pensar só no papel político, mas no meu papel enquanto pessoa. O que eu posso fazer para melhorar isso? Então, já tive várias situações na comunidade de segurança. A gente está em reunião de segurança para pensar na segurança da comunidade escolar. Então, o que a gente, enquanto empresário, pode fazer para melhorar a segurança da região? Então a gente pode... Então vamos pegar outros empresários e pensar algumas cotas para mudar isso. Eu sempre penso isso como um todo. Sim. E eu sempre deixo muito claro, a gente até colocou no Coti CIA, né, esses dias, eu não tenho intenção política nenhuma por trás dos projetos. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque senão o rodeio ele trouxe muito isso, né? Então a gente teve... que eu chamei os pais para tomarem um café, tudo. Eu não tenho vontade nenhuma de seguir carreira política. É realmente a vontade do meu coração. Então, eu faço isso de apoio. Não é por intenção política, não é esse o foco do Conexão. Eu falo que o foco do Conexão é crescer a escola e fechar a matrícula. É isso que eu fiz lá. Eu vendi a minha escola. E os projetos que nós fazemos é para se doar mesmo. Às vezes nem enquanto escola, mas enquanto Juan mesmo. O que eu estou fazendo para a melhoria da minha sociedade. Sim. Então, ano que vem, a gente vai ter um projeto na escola que vai ser o cursinho popular. Então, a gente vai abrir aí para 50 alunos de escola pública. Legal. Então vai ser aos sábados. E qual que é a minha ideia? 50 pessoas que vão pensar na carreira delas. Então, se cada ano, nos próximos 10 anos, eu conseguir ter 50 pessoas fazendo cursinho popular, sem custo nenhum para eles, a gente conseguiu mudar 500 famílias, né? Sim. 500 gerações. Então, é esse que é o nosso foco aí principal com todos os projetos que nós fazemos. A Juan é fora da caixinha. Quem não conhece ele agora está conhecendo, porque ele realmente é fora da caixinha. Juan, é isso, todas as perguntas estão muito bem respondidas. Eu acho que tirou a dúvida de todos os pais, todas as famílias que acompanham, todo mundo que passa na frente do Conexão e fala, nossa, essa escola é bonita, né? É muito mais que isso, é uma coisa realmente diferenciada. E eu agradeço muito pela sua participação. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade para a gente já encerrar. Queria agradecer o seu convite, parabéns aí pelo projeto também, o que precisar, tanto Conexão quanto o Juan, para a gente colocar esse projeto para sempre estar em ativo igual está. Então, pensar em convidados, pensar em levar para a comunidade, a escola está sempre aberta e eu também estou sempre aberto para essa comunicação. Legal. E agradecer também a todos que estão assistindo, deixar essa mensagem, além da escola, mas o quanto que cada um pode contribuir para o outro, né, que é a mensagem principal do colégio. Eu sempre falo que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, a gente pensar a aldeia inteira onde a gente mora, onde a gente vive, onde nossos filhos estudam. A escola está lá, é disponível para as pessoas conhecerem, né, conhecer um pouquinho do nosso colégio. Eu estou disponível para tomar um café, para ver se realmente é a missão que a família está procurando. As outras escolas também, eu sempre falo que a gente está aberto também para uma dica, o que eu posso fazer enquanto gestores, porque eu não vejo ninguém como concorrente. E sim o que a gente pode construir junto em escolas. Então, às vezes tem escolas menores que procura a gente para o que vocês estão fazendo, qual que é a sua estratégia, e a gente está aberto para isso mesmo. Eu gosto muito dessa questão de ajudar o outro para pensar a gestão de negócio. Por isso que eu tenho essa aula com os alunos, e a nossa ideia é cada vez mais cultivar isso com os pais, com as outras escolas menores, para crescer junto. Eu acho que quando todo mundo crescer, eu falo que teve aquela manifestação do pedágio da Raposo, se a gente conseguisse crescer mais a cidade, ninguém precisava mais ir para São Paulo. Então, quando a gente conseguir unir forças aí do empreendedorismo, as pessoas pensarem em vir mais para cá, a escola está aberta. Então, é um convite para todo mundo. Eu quero fazer uma reunião, quero usar a escola para uma palestra, nossa escola está aberta e disponível para que eventos assim aconteçam. É isso, gente. Muito obrigada.
Quero agradecer mais uma vez pela a sua participação. Mais uma vez é uma honra ter você aqui. O Colégio Conexão realmente trouxe essa visão assim de mundo para nossas crianças, para nossa família, né? Para a família como um todo. E a mensagem que você traz é diária. E eu estou muito feliz de ter você aqui, de poder compartilhar um pouquinho da sua visão, para que as pessoas entendam, né, o porquê a gente escolheu o Colégio Conexão também. Sim. E muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço ao Estúdio Staco, que está oferecendo também esse espaço do podcast. Eu agradeço o Colégio Conexão e o Juan pelo tempo dele, né, que é precioso, e ele está aqui dividindo toda essa trajetória e todo esse processo com vocês. E é isso, gente. Vou deixar aqui no box de informação também o colégio, onde fica, o endereço, as redes sociais para vocês seguirem, porque lá ele coloca, né, posta bastante coisa bacana do que está acontecendo, do que está rolando. O contato do Juan também particular, ele tem acesso da sala dele, quem quiser conhecer um pouco mais dele, conhecer um pouco mais da escola, né, as portas estão abertas também. Vou deixar o contato dele aqui. E muito obrigada a você que está assistindo. É isso. Então, até o próximo. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Até o próximo.